Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre como a Kabbalah percebe, nos orienta, identifica, né, através dos conceitos para que haja a solução ou a resolução de conflitos, de brigas interpessoais, interprofissionais, interorganizacionais. Claro que existem, ou atualmente, no mundo moderno, empresarial, ferramentas, desde os algoritmos computacionais, buscando otimizar as variáveis dos profissionais dentro de uma empresa, até mesmo técnicas terapêuticas de autoconhecimento, de busca da serenidade interior, a meditação, entre outros. Aqui no caso, a gente vai enfatizar uma espécie de essência onde existe a convergência de todas as escolas, digamos assim, filosófico-religiosas da humanidade, que preconizam de base, ou pelo menos tem como fundamento, a bondade. A bondade que precisa ser incondicional, que é o amor, numa linguagem mais conhecida e mais até mesmo popular. Por outro lado, ela tem uma profundidade, esse amor. Do ponto de vista cabalístico, é o próprio fluxo divino na árvore da vida que sobe e desce, onde ativa esse Sefirot. E a gente já vinha abordando isso. Mas com relação aos conflitos, a gente gostaria de apresentar a abordagem sobre vamos fazer vamos dizer assim, uma particularização da escola cabalista e da escola espiritista cristã, que de certa forma abarca as vertentes cristãs e que são mais conhecidas no Ocidente, de quem está nos ouvindo, ou mesmo quem está em outro país, com uma outra cultura, vai identificar através, inclusive, dessa convergência, porque ela é a essência. A Kabbalah, ela busca a essência. Aqui a gente faz uma abordagem cabalista, ao mesmo tempo universalista e fraterna. Então, seguindo o raciocínio, a gente tem, por exemplo, vamos entrar logo no aspecto da sua fonte, digamos assim, das obras do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bastante oportuno que fala nesse item na instrução dos espíritos, né? Diga-se passagem, todos nós somos espíritos, mas ali são espíritos considerados sublimes ou superiores ou com capacidade da orientação, principalmente moral no sentido cósmico, não no sentido social, grupal e humano, mas que serve para nós. E aí tem o item sobre a afabilidade e a doçura. Vai em plena convergência, por exemplo, que a gente vai também colocar aqui nesse nosso trabalho de apresentação, com uma carta de um grande rabino que segue inclusive o Rabi Akiva, que a gente já abordou também, e vem em convergência com essa questão. A gente não pode também confundir. Afabilidade e doçura não é o verniz social, como diz André Luiz, que é um espírito de escola, né? Chico Xavier psicografou as suas obras, e a gente tem como exemplo, por exemplo, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem que a afabilidade e a doçura é o item, é o título, é o tema. E o item 6, a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, vai produzir a afabilidade e a doçura, que são as formas de manifestação, ou seja, a gente está contextualizando essa questão. Agora, olha só, entretanto, nesse mesmo item, nem sempre há que ficar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Aqui é interessante, porque ele vai seguir sobre as questões da hipocrisia. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste. E aí continua no Evangelho segundo o Espiritismo, em completa concatenação que a gente vai ler a seguir de um grande rabi, Narmânides, 1100 e poucos anos após, né, a Era Comum, a Era do Mestre Jesus, por exemplo, embora tenha variações no tempo, um pouquinho, se a gente for preciso, a gente está começando a entrar na essência da solução de conflitos. Vamos explorar mais um pouquinho.
A gente vai então contextualizar, pegando a fonte do Livro dos Espíritos, que é chamado, dentro do contexto espírita, o Pentateuco kardeciano, na sua parte terceira das leis morais, e tem tudo a ver com a questão das leis morais, porque essas leis morais, elas são também universais, independente do povo, do credo e da etnia, diga-se de passagem. No capítulo 11, né, no item 10, lei de justiça, amor e de caridade, caridade e amor ao próximo ou do próximo, pergunta 886 vai dizer assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Claro, porque Jesus é o modelo e guia da humanidade, segundo o Espiritismo, e é um modelo para a grande maioria. As escolas cristãs se baseiam na figura de Jesus. E aí a resposta, a gente só vai ler a resposta mais sintética, porque existe um desdobramento, que diz assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, vírgula, perdão das ofensas. Ou seja, esses 3 itens já dá pano para manga, porque pela Kabbalah a gente tem que Hesed é a última seferá para a gente entrar no mundo da emanação divina, ou seja, mas esse Hesed, ele deve ser ilimitado, ele não tem que ter uma condicionante. Então é a benevolência para com todos, independente do outro ser, até mesmo um criminoso, um perverso, ou mesmo o nosso inimigo. Já começamos aí. A indulgência às imperfeições em relação ao próximo, ela é fundamental, porque a gente só vai praticar a bondade de coração pleno quando a gente perceber ou transpor a limitação do outro. Um médico, por exemplo, ele não deixa de atender um paciente numa linguagem bem tranquila para a gente associar e entender, mesmo ele sendo um criminoso. Ele vai, no seu próprio texto, né, na sua formatura, ele vai atender a qualquer um, independente de quem seja, de onde venha, qual sua formação, não importa. Assim a gente está começando a se assemelhar nos atributos divinos, diz a Kabbalah, as Midot. A gente vai subindo na vida. E esse Hesed, que é a bondade, ela é a penúltima para a gente entrar num nível de Binah, que é o filho do Altíssimo. Ou seja, é quando a gente vai ser uma réplica divina. O perdão às ofensas é quando a gente consegue transcender, quando a gente é maltratado, quando a gente é injustiçado, mesmo, vamos dizer assim, que a gente tenha o mérito de não ser e acaba sendo. Claro que existe a lei de causa e efeito, a lei do karma, como dizem, na Kabbalah tem o Tikkun, mas mesmo assim, quando a gente nem precisa, não merece e recebe, a gente transforma essas ofensas, tanto das palavras, dessa questão que a gente chama, entre aspas, socialité, do verniz social, ou dos próprios pensamentos, que aí a gente já está se refinando, o refino do nosso pensar, porque nosso ser se compõe, pelo menos no mínimo, nas 3 níveis de manifestação de alma, segundo a Kabbalah, Neshama, Nefesh, Ruach e Neshama, né? De baixo para cima ou de cima para baixo, Neshama, Ruach e Nefesh, ou seja, o aspecto mental, emocional e o próprio físico em si. Então, a gente, na solução de conflitos, e esses 3 componentes, a gente ser bom para com aquele que, vamos dizer assim, não é bom. A gente ter a indulgência com a imperfeição ali. É claro que a gente não vai ser conivente. Inclusive no desdobramento da pergunta 886 é exatamente isso. Não é que a gente vai ficar conivente ao ato do outro ser. A gente vai perdoá-lo, mas não ser conivente com a ação tortuosa, desvirtuada. Ao mesmo tempo, todos esses 3 componentes na ação e no nosso pensamento e no nosso sentimento vai gerar o refino que a gente precisa, é uma evolução. E aí perguntam, inclusive, para a gente a respeito do porquê os bons sofrem e os maus não. É porque, na verdade, estamos exatamente trabalhando nessa linha, onde a gente supera o mal através do próprio bem, não gerando mais mal ao mundo. E no processo reencarnatório que a Kabbalah também preconiza, assim como o Espiritismo, por isso essa convergência aí já num desdobramento secundário, a gente vai solucionando o conflito, porque às vezes o conflito é milenar. É um conflito não só da história de um povo, daquele grupo, de uma cultura, mas do espírito. Então a gente pode reencarnar num grupo que a gente atacou e vice-versa. Aí vamos estar no cerne da questão. A gente vai ter que amar aquele que a gente odiou e vice-versa.
tanto de um povo, de um grupo, ou de um outro ser no aspecto individual. É muito importante a gente ter essa conscientização e a prática, porque aí nós vamos ter realmente a solução dos conflitos.